O barulho da voz de Carlos cortou o tilintar dos pratos como uma faca afiada. Alexandra, traga-me um chá agora. Parei com a mão na água ensaboada. Espera, estou lavando a louça agora. Sua voz estava cheia de descrença e impaciência. Pare com isso e traga o chá rápido. Você não consegue seguir ordem simples, ele exclamou. Mas eu já comecei a lavar. Ele me interrompeu. Que esposa inútil você é. Me faça um café doce, por favor. Era Luzia, minha sogra, falando da sala de estar enquanto comia uma fatia de bolo que pegara da geladeira, seus olhos brilhando. Suspirei, olhando para a pilha de pratos. Deixe esses pratos para depois. Apenas faça o que mandamos, esposa inútil. As palavras de Carlos me atingiram como um chicote, cada uma ardendo. Eu sou Alexandra, sou uma mãe trabalhadora de 28 anos, sentindo-me presa em uma vida que mais parecia uma prisão do que um lar. Casei-me aos 23 anos, na esperança de encontrar amor e companheirismo. Em vez disso, encontrei-me presa com Carlos e sua mãe exigente. Nosso filho de 4 anos era minha única fonte de alegria em um mundo sombrio. Morávamos na casa dos pais de Carlos, uma decisão que tive que aceitar sob o pretexto de cuidar de Luzia após a morte do meu sogro. No início, senti pena dela, pensando que ela estava de luto, mas logo percebi que eu era apenas uma peça em seu cruel jogo de controle doméstico. Não importava o quanto eu cozinhasse, limpasse ou trabalhasse, nunca era o suficiente. Meus esforços sempre eram recebidos com desprezo. Minhas refeições ou eram deixadas intocadas ou duramente criticadas. O frango frito está tão sem graça, Luzia zombava. Cozinhe direito, do zero. Estou ocupada e só posso fazer coisas simples, eu dizia, tentando soar calma. É por isso que odeio resposta de Nora, ela retrucava. Cozinhe do zero, ela exigia. Por que você não cozinha, então? Você é uma boa cozinheira, certo? Eu ousei perguntar uma vez, imediatamente me arrependendo, por que eu faria o trabalho doméstico se você está aqui? Sua resposta foi fria e desdenhosa. Você está fora de si. A crueldade deles piorou com o tempo. Eles pararam de falar comigo completamente, como se eu fosse um fantasma em minha própria casa. Minha presença, que antes era apenas não apreciada, agora parecia completamente invisível. 5 anos se passaram naquela atmosfera sufocante. Carlos e eu fizemos 35 e 33 anos, respectivamente. Nosso filho cresceu, mas o clima pesado na casa não mudou. Minha sogra, agora com 63 anos, parecia desfrutar da minha infelicidade. Uma noite, enquanto voltava para a casa do trabalho, senti uma pesada realização. Minha vida parecia sem significado para eles. Eu era como uma sombra, despercebida e ignorada. A única pessoa que parecia me ver era meu filho. A ideia de perder até mesmo esse pequeno reconhecimento era demais para suportar. Quando cheguei em casa, comecei a cozinhar imediatamente, tentando afastar a tristeza. Fiz arroz, frango frito e um frango frito com pimentão e porco, na esperança de tornar o jantar normal. Traga maionese, Carlos ordenou de repente, quebrando seu longo silêncio. Claro, aqui está, respondi, entregando-lhe a maionese. Suas primeiras palavras para mim em séculos não foram de agradecimento ou conversa, apenas mais uma ordem. Aquilo foi demais, a gota d'água. Eu não podia mais tolerar. A noite piorou quando Luzia disse, vá limpar o banheiro. O quê? Agora? Eu não podia acreditar. Sim, agora, ela insistiu, sua voz cheia de amargura. Não consegui conter minha frustração. Não diga essas coisas enquanto estamos comendo, é nojento. Assim como seu coração, ela sibilou, e nossa discussão rapidamente escalou, com Carlos entrando na briga, exigindo que eu me desculpasse com sua mãe. Mas, pela primeira vez em anos, eu mantive minha posição. O conflito atingiu seu ápice e tomei uma decisão. Eu precisava sair dessa situação tóxica, pelo bem do meu filho e pelo meu próprio. Fui para meu quarto, determinada, baixei os papéis do divórcio, preenchi e os entreguei a Carlos. Ele ficou chocado, mas eu não senti nada além de determinação. Vou entrar com esses papéis, disse firmemente. Quando encarei a expressão surpresa de meu marido, percebi que finalmente tinha saído das sombras. Era hora de tomar o controle da minha vida. Nos dias que se seguiram à minha declaração de intenção de divórcio, ouvi muitos olhares raivosos e palavras dolorosas, mas, no meio de tudo isso, senti uma estranha sensação de liberdade. Uma noite, enquanto servia o jantar,
Luzia olhou para a comida com desgosto. Você chama isso de comida? Até uma criança cozinha melhor. Segurei minha frustração, focando no sorriso do meu filho. Coma, querido. Fiz seu prato favorito esta noite. Carlos entrou, sarcástico. Agora de repente você é a mãe perfeita, hein? Que piada. Pude sentir a raiva crescendo, mas me mantive calma. Eu só estou tentando preparar um bom jantar para nosso filho. Luzia zombou. Não haja como se fosse melhor do que nós. Você é apenas o incômodo nesta casa. A tensão na mesa estava densa. Os insultos de Carlos continuavam. Então, Alexandra, você já pensou em como vai se virar depois do divórcio? Você mal consegue administrar uma casa, quanto mais a sua própria vida? Olhei diretamente nos olhos dele. Eu tenho sustentado essa família por anos. Não estou preocupado em cuidar de mim mesma e do nosso filho. Seu sorriso cínico desapareceu levemente, um toque de inquietação cruzando seu rosto. Luzia rapidamente interveio. Não seja ridícula. Você depende de nós mais do que nós dependemos de você. A conversa mudou para dinheiro, um tópico que eles geralmente evitavam. Você sabe, sem o meu salário, esta casa teria dificuldades, eu disse, mais para mim mesma do que para eles. Luzia zombou. Vamos nos virar. Não precisamos da sua caridade. Mas o silêncio de Carlos dizia tudo. Ele sabia a verdade. Sem a minha renda, eles estariam em apuros. Nos dias que se seguiram, o comportamento deles tornou-se mais imprevisível. Luzia alternava entre tentar me convencer a ficar e me lançar insultos quando resistia. Carlos, por outro lado, parecia perdido. Sua postura confiante desaparecendo à medida que a realidade de sua dependência financeira de mim se tornava clara. Uma tarde, ouvi uma conversa entre eles que me deixou arrepiada. Deixá-la ir não é uma opção, Carlos sussurrou irritado. Dependemos do dinheiro dela. A resposta de Luzia foi friamente calculada. Não se preocupe, eu tenho um plano. Vamos tornar a vida dela tão miserável que ela nem pensará em sair. Ouvir suas verdadeiras intenções me chocou. Eles não se importavam comigo ou com nosso filho. Era tudo sobre controle e dinheiro. Naquela noite, deitada na cama, um plano começou a se formar em minha mente. Se eles queriam uma luta, eles teriam uma. Mas não seria com argumentos. Eu os atingiria onde doía mais, no orgulho e no bolso. Na manhã seguinte, coloquei meu plano em ação. Contactei uma advogada, uma mulher afiada e direta. Quero o divórcio e quero garantir que eles não recebam mais do que merecem, disse a ela. Ela acenou firmemente. Vamos garantir isso. Você tem sido a principal provedora, certo? Vamos usar isso. A cada dia que passava, minha determinação só aumentava. Comecei a manter registros de tudo, os insultos, as manipulações financeiras, até as menores irritações. Era hora de fazê-los enfrentar as consequências de suas ações. À medida que eu reunia provas, senti uma sensação de força pela primeira vez em anos. Eu sentia que tinha controle sobre minha vida. As sombras de desrespeito estavam desaparecendo e, em seu lugar, surgia um novo começo. Com o início do processo de divórcio, a tensão em casa piorou, mas a cada dia que passava, meu medo se dissipava, substituído por determinação. Uma noite, Luzia tentou uma abordagem diferente. Alexandra, querida, por que não esquecemos todo esse desentendimento? Sabe, somos uma família, disse, mas suas palavras estavam carregadas de insinceridade. Mantive meu olhar firme. Família não trata uns aos outros da forma que vocês me trataram. Carlos, que estava em silêncio, zombou. Agora você é a vítima. Você não é tão inocente quanto finge. Eu senti a raiva crescendo, mas permaneci calma. Não estou fingindo nada, Carlos. Só não estou mais disposta a ser seu saco de pancadas. A conversa logo voltou ao dinheiro, como muitas vezes acontecia. Você acha que pode simplesmente pegar nosso filho e ir embora? Como vai sustentá-lo? Carlos desafiou. Sorri confiante. Eu tenho sustentado esta família por anos. Vou me virar. O desprezo da Luzia distorceu seu rosto. Você não é nada sem nós. Você vai implorar para voltar. Mas suas palavras não me afetavam mais. Eu sabia o meu valor e a verdade. No dia seguinte, encontrei-me novamente com minha advogada. Ela delineou o plano claramente. Vamos expor a dependência financeira deles em você. Isso será crucial na disputa pela custódia e na divisão dos bens. Acenei, sentindo-me validada. A lei estava do meu lado e eu estava pronta para defender a mim mesma.
Em casa, a tensão atingiu seu pico. As tentativas de Luzia de me desestabilizar tornaram-se mais desesperadas. Você acha que é esperta? Ela cuspiu uma noite, mas está apenas abandonando sua família. Olhei diretamente nos olhos dela. Não, estou finalmente me defendendo. Carlos entrou na discussão, sua voz cheia de raiva. Você vai se arrepender disso. Não pode sobreviver sem mim. Mas eu não tinha mais medo de suas ameaças. À medida que os dias passavam, preparei-me para a batalha judicial, reuni documentos financeiros, gravei suas palavras ofensivas e coletei provas de sua negligência. Uma tarde, enquanto organizava meus papéis, meu filho veio até mim. Mamãe, vamos ficar bem. Sua voz era pequena e incerta. Puxei-o para perto, sentindo uma onda de proteção. Sim, querido, vamos ficar bem. Vamos sair daqui e começar uma nova vida feliz, só você e eu. Seus braços se apertaram em volta de mim. Naquele momento, soube que estava fazendo a coisa certa. Eu estava lutando pelo futuro do meu filho, não apenas por mim. O dia da audiência se aproximava, trazendo uma sensação de liberdade iminente. Eu estava pronta para enfrentar Carlos e Luzia, para pôr um fim ao controle e ao abuso deles. Eu estava pronta para retomar minha vida e dar ao meu filho a paz e felicidade que ele merecia. Era a hora da justiça, e eu estava determinada a ver isso até o fim. O dia da audiência chegou, um dia que eu temia, mas também esperava ansiosamente. Sentada frente a frente com Carlos e minha sogra no tribunal, senti uma mistura surreal de emoções. Esse era o momento da mudança. Os procedimentos começaram formalmente. O advogado de Carlos o pintou como marido e pai dedicado, injustamente acusado. Luzia se retratou como uma sogra em luto, maltratada por uma nora ingrata, mas a atuação deles era transparente, suas mentiras óbvias. Quando chegou minha vez de falar, minha voz estava firme. Eu tenho sido a única a trabalhar para sustentar essa família por anos. O desemprego do meu marido e a manipulação de sua mãe causaram uma tensão constante. Carlos interrompeu, fingindo estar magoado. Alexandra, como você pode dizer essas coisas? Virei-me para ele, meu olhar firme. Apoio não são apenas palavras, Carlos, é sobre ações, e suas ações têm sido egoístas e cruéis. O juiz ouviu enquanto apresentava minhas evidências, documentos financeiros, gravações dos abusos verbais, testemunhos de vizinhos que presenciaram seu comportamento. A verdade estava clara. À medida que as provas se acumulavam, a fachada de Carlos desmoronava. A calma de Luzia também se rompia, revelando sua verdadeira natureza. Então veio a bomba que selou o destino deles. Minha advogada apresentou evidências, fotos e documentos provando a infidelidade de Carlos e o caso de Luzia com o vizinho, Senhor Pedro. O tribunal murmurou enquanto as imagens eram exibidas, revelando o engano para todos verem. Carlos ficou pálido, seus olhos arregalados de choque. A expressão de raiva da Luzia distorceu seu rosto, suas mãos tremendo. Você violou nossa privacidade, ela gritou, a voz penetrante. Encontrei seu olhar calmamente. Não, eu expus a verdade, uma verdade que vocês tentaram esconder por muito tempo. O juiz pediu ordem, mas o estrago já estava feito. A credibilidade deles havia se desmoronado, suas mentiras foram expostas. Quando a audiência terminou, a decisão do juiz foi clara. Eu ganhei a guarda total do nosso filho, e os bens foram divididos de forma justa. Carlos e Luzia ficaram com nada além de suas reputações arruinadas. Saindo do tribunal, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Os anos de manipulação e abuso finalmente ficaram para trás. Eu havia enfrentado eles e vencido, mas o melhor momento foi quando meu filho correu para os meus braços lá fora, seu rosto radiante de alívio. Nós conseguimos, mamãe, ele disse feliz. Sim, conseguimos, respondi, abraçando com força. Agora estamos livres. Este é apenas o começo para nós. Enquanto caminhávamos juntos, eu sabia que essa vitória não era só minha. Era para todos que já se sentiram pequenos ou impotentes. Era para a verdade e a justiça. Era o início de um novo capítulo, cheio de esperança e um futuro melhor. O impacto da decisão do tribunal foi rápido e caótico. As notícias sobre as traições de Carlos e de Luzia se espalharam rapidamente, manchando suas reputações na nossa pequena comunidade. Eles não podiam mais se esconder atrás de sua fachada de respeitabilidade. Nos dias seguintes ao veredito, foquei em reconstruir minha vida com meu filho.
mas não pude ignorar a satisfação de saber que eles estavam enfrentando as consequências de suas ações. Uma noite, enquanto preparava o jantar, recebi uma visita inesperada. Senhora Clade, a esposa do homem com quem Luzia teve um caso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Alexandra, eu ouvi tudo. Não consigo acreditar no que Luzia fez, disse ela, sua voz trêmula de dor. Convidei-a para entrar, oferecendo uma xícara de chá. Sentadas à mesa da cozinha, ela desabafou. Eu confiava nela, como vizinha, como amiga. E pensar que ela estava tendo um caso com meu marido? Escutei, oferecendo conforto. Estava claro que as ações de Luzia haviam causado mais estragos do que ela esperava. No dia seguinte, encontrei Carlos na cidade. Ele parecia derrotado, uma sombra do que fora, sua arrogância desaparecida. Eu parei, encarando o que mais a dizer, Carlos. Ele se mexeu desconfortável, evitando meu olhar. Eu sinto muito por tudo. Eu não percebi o quanto dependia de você, de sua força. Seu pedido de desculpas, embora tardio, marcou uma mudança de poder. Ele havia perdido tudo, seu orgulho, sua casa, sua família, e nessa perda, finalmente reconheceu seus erros. Mas foi Luzia quem enfrentou as consequências mais severas. Seu caso com o Sr. Pedro não apenas manchou sua reputação, mas também trouxe problemas legais. A senhora Clade entrou com pedido de divórcio e estava processando-a por alienação de afeto. Ouvi falar sobre a queda de Luzia através de sussurros e rumores dos vizinhos, pintando o quadro de uma mulher destruída por suas próprias ações. Ela se tornou uma pária, rejeitada por aqueles que antes chamava de amigos. Uma tarde, a vi no supermercado, sua postura derrotada enquanto apressava-se pelos corredores. Nossos olhares se cruzaram brevemente, o ressentimento e a derrota em seus olhos eram claros. Você fez isso comigo, ela murmurou ao passar por mim. Observei-a se afastar, sentindo uma mistura de pena e satisfação. Não, Luzia, você fez isso a si mesma, sussurrei para mim mesma. As mesas haviam virado, e as consequências de suas escolhas agora eram inevitáveis. Carlos e Luzia estavam enfrentando as repercussões de seus anos de engano e manipulação. Ao vê-los lutar, entendi que a melhor vingança era viver bem, livre de sua toxicidade. Focando novamente em meu filho e em nossa nova vida, percebi que isso não era apenas sobre vingança. Era sobre liberdade, romper com o abuso e o controle. Olhando para o futuro, eu sabia que melhor ainda estava por vir.